paz do Senhor Jesus a todos, aos nossos irmãos no Brasil e fora do Brasil. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e doravante estaremos comentando sobre a nossa revista desse domingo, que é a criação da mulher, né? Nós estaremos trabalhando a questão da criação, não é, da mulher. E o texto bíblico em classe, ou o texto da nossa lição, que está embasado, está em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18 a 25. O texto nos diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado do pó da terra todo animal do campo, toda árvore dos céus, e trouxe a Adão, para ver como lhe chamaria. Tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todos os gado, de todas as aves do céu, e todo o animal do campo, mas o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas, e encerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela do homem, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe Adão, e disse, versículo 23, e disse Adão, esta agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada a varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher. E serão ambos uma carne só. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher não se envergonhavam. Amém. Esse é o texto bíblico inserido aqui pelo comentarista da nossa lição, não é? E nós temos aí o versículo 23, que é o texto áureo, que vai dizer que o Senhor, Adão disse, esta agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto no varão foi tomada. Então, dentro dessa lição, nós vamos encontrar a mulher no plano divino, né? Na criação, a mulher nos planos de Deus, a decisão de formar o homem, qual a decisão, né? A criação da mulher e a missão da mulher, né? Então a missão da mulher, a criação da mulher e enfim, é o que vamos estudar, mas não saindo do tema antropologia ou do tema antropológico. Amém? Isto posto, irmãos, nós vamos entender a questão da negativa. Não é bom. Não é bom. Em um dos vídeos do nobre escritor, do nobre comentarista, ele fez alusão como que o Adão tivesse triste, acabrunhado, bastante arrasado com respeito a não ter uma companheira. Isso a Bíblia não diz, a hermenêutica não aponta, a exegese pior ainda. Então é ressachado esse tipo de situação. Não foi bom essa questão, porque a Bíblia diz que foi que Deus que fez. Quando Deus fez todas as coisas e quando criou os répteis, os animais e etc., Deus criou o casal. Para o homem também, Deus resolveu não deixar ele só. Criou também a mulher como casal. E a Bíblia vai dizer que homem e mulher foi criados juntos, não é? Tem essa incongruência que eu também quero responder aqui. Eu recebi algumas perguntas, não é? E quero responder aqui dentro de uma visão que temos da exegese bíblica, ok? Então, na verdade, quando Deus criou o homem, ele seguiu o conceito básico que ele usou para todos os seres criados, não é? Ele seguiu o conceito de criar macho e fêmea. Então não teve esse negócio de Adão chorar, ficar triste, como se diz no linguajar mais
mais popular, ficar deprê, ou ter depressão, porque é fora de contexto isso aí, e não vejo por que isso ser dito. Muito bem, deixando isso à parte e voltando aqui à temática, né? A mulher foi criada por Deus, como Deus estabeleceu os fundamentos, e os 3 fundamentos importantes do relacionamento dentro da mulher e do homem está a base. A mulher é criada como auxiliadora do homem, a mulher é feita por Deus como o seu trabalho natural e especial, e a mulher é feita para ser uma com o homem, para ser uma com o homem. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver Deus criando a mulher com um objetivo específico, né? Específico e como uma auxiliadora. Primeiro, como auxiliadora do homem, a criação de Eva, Deus está colocando dentro do contexto da história da criação, a primeira parte dessa história é a preparação do homem para a chegada da mulher. Então Adão foi feito à imagem de Deus, ele foi preenchido como a glória dada iniciativa, como a glória dada inicialmente por Deus, e agora, contudo, Deus mostrou para Adão que ele e toda a ordem criada, com toda a sua variedade, nenhuma criatura adequada havia para ser companheira dele, não havia adequação. E Deus criou a mulher, adequando-se a Adão, colocando à disposição de Adão. Entendeu? Então, esse negócio de Adão deprê, Adão choroso, Adão nos cantos, isso não procede. O texto desmonta isso aí. O próprio texto já desmonta essa forma de pensamento. Então Deus ficou lado a lado com Adão, enquanto uma grande variedade de animais passeava diante de Adão, que tal, e anta, zebra e coisas assim. Adão estudava aí cada animal, porque ele ficou incumbido de dar o nome aos animais, né? Conforme o texto nos alude, né? Então não foi uma nomeação arbitrária. Deus observou a natureza, o relacionamento que cada animal havia, tudo, aquela sincronia que ele criou dentro desse contexto especial da criação, entendeu? E aí ele criou a mulher, né? E ele vai dizer no capítulo 2, versículo 20 do Gênesis: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora idônea, ou seja, tinha que ter algo especial. Foi o que Deus fez para com Adão. Depois ele pôs o nome em todos os animais. Adão verificou que nenhum havia sido criado à imagem de Deus, né? Todo tinha um corpo, e o mesmo em certo sentido, né? E nenhum, porém, tinha uma alma ou um espírito, né? Não, Adão não poderia ter uma comunhão com qualquer um deles a nível espiritual. Não importa quão bom fosse o relacionamento de Adão com aqueles animais, haja vista que eles tinham, pelo que vemos no texto, eles eram mansos, né, para com Adão. Então algo estava faltando. Então Deus criou aí a mulher em alto nível, né, e colocou aí à disposição de Adão, né. Então Lutero, por exemplo, pensava que Adão teria sido tão frágil, tão forte, e agiu perspicazmente, brilhando quando Adão, Lutero disse que ela teve de superá-lo, a beleza e graça, enfim. Então Deus criou, conforme o verso de número 18, não é? Deus, a despeito da excelência, né, mental, moral, física de Eva, Deus havia feito para o homem uma auxiliadora idônea, ou seja, adequada. A palavra idônea aqui é empregada como adequada, né? Para nesta condição perfeita de pré-queda, entendeu? Toda mulher, porque Adão pôs o nome em Eva por causa da queda. Daqui a pouco eu trazer a etimologia da palavra, né, que se tem dentro do hebraico, né? Toda mulher tem início para a sua posição única, dada por Deus no casamento, enfim, ela é ajudadora, idônea, né, e assim sucessivamente. Então, dentro desse conceito, os conceitos feministas, aí o nobre comentarista foi fundamental, foi cirúrgico, trabalhou muito bem a proposta, dentro desses conceitos feministas radicais e tal, que esse conceito feminista, esses conceitos começou no meado do século XIX para o século XX, não é? Vamos trabalhar também essa proposta daqui a pouco, né?
que aí é onde surge a proposta de Lilith como primeira mulher, de onde venho. Também vou mostrar algumas fontes da mitologia judaica e mitologia mesopotâmica, não bíblica, ponto. Não é? É que se pergunta sempre e tal, e eu vou trazer essa aí, fique atento, ok? Não saia daqui do canal Rascunho DBD, você vai ter um pouco mais de informação com respeito a isso, não é? Então, a Bíblia vai dizer que os mesmos homens achavam tais ideias ultrapassadas, injustas, preconceituadas contra as mulheres, né? Esse negócio de movimento feminista, quando se fala dessa submissão bíblica, não está dizendo que o homem tem que ficar com o pé no pescoço da mulher. Não, a submissão bíblica é que cada um na esfera do homem e mulher tem o seu papel específico, né? O homem é homem, a mulher tem que fazer o papel de mulher. Entendeu? Então os conceitos feministas radicais vai se enfurecer com essa possibilidade. Mas eu, em detrimento desses movimentos, vou, como salvo em Cristo, cristão, vou ficar com a Bíblia, independente de qualquer coisa, até porque eu não vejo nenhuma base fundamental desse conceito feminista aí. O homem não quer ser sujeito a Deus e a mulher quer ser sujeita ao homem, né? Ou seja, não que seria essa questão de estar pisando, como eu disse, né? E o reverendo J. Frager, ele escreve assim, eu li uma frase dele, ele diz assim: a independência hoje talvez devêssemos dizer a autonomia, não é? A palavra escrita do lado de dentro do portão leva para fora do paraíso. Então, necessitamos de um pensamento claro com respeito à discussão sobre esse assunto hoje, né? Então, surgiu esses movimentos feministas e etc e tal. A honra para uma mulher ajudar o esposo, pois ajudar é uma palavra frequentemente com referência ao próprio Deus nos Salmos. Você vai encontrar Salmo 10, 4, Salmos 22, 11, Salmos 28, 7, Salmos 46, 1, Salmos 54, 4, Salmos 72, 12, Salmos 86, 17, Salmos 119, de 173 a 175, Salmo 120, versículo de 1 a 2. Então, se Deus não está envergonhado de ser ajudado, não é? E como podemos se envergonhar de ajudar um ao outro, né? Então, vamos lá. Então, tivemos, hoje homens e mulheres são igualmente iguais? Essa é a pergunta. Há pontos importantes de que homens e mulheres são iguais, não é? Ambos foram criados igualmente à imagem de Deus, isto o que fez companheiros idôneos, né? Ou adequados um para o outro. Isto explica porque os animais não são companheiros adequados, porque eles foram criados cada um com gênero, com coisas diferentes, né? Eles foram ambos colocados sob o comando moral de Deus. Desta maneira lhe foram dadas responsabilidades morais. Terceiro, ambos foram culpados de desobedecer o comando de Deus e por isso foram julgados por Deus por sua desobediência. Quarto ponto, Paulo nos diz em Gálatas capítulo 3, versículo 28, que ambos, homens e mulheres, são igualmente objeto da redenção graciosa de Jesus Cristo. Quinto, como esposo e esposa, o homem e uma mulher, um homem e uma mulher são igualmente conclamados a deixar pai e mãe e unir-se um ao outro, né? Então, contudo, em outro sentido, homem e mulher não foram criados iguais, porque o homem foi criado para a mulher foi criada para o homem, e eles não foram criados iguais em autoridade. Deus traçou uma estrutura de autoridade para os homens diferente das mulheres, entendeu? Então, não deixando a mulher de forma dentro do contexto inferior, né, negativo, está se falando dentro do contexto dentro do casal, e assim sucessivamente. Então, essa desigualdade que aparentemente surge, né, a estrutura não quer dizer que o marido tem vantagem sobre a sua esposa, ou na posição que é melhor do que o outro, não. Nem significado de posição de alto, eu estou sobre você e tal, não temos essa questão. É que na verdade sobra ao homem a questão do trabalho, a questão da luta, do trabalho mais pesado, e a mulher cuida do lar, cuida da casa,
não é? Hoje se trabalha, tem muitas coisas, a mulher lutou por isso, né? Conforme eu disse, dos movimentos feministas, que vamos tratar isso aí mais à frente, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos trabalhar essa questão da estrutura dada por Deus ao marido e a sua esposa, submete-se mutuamente a Cristo, né? Em Efésios capítulo 5, versículo 21, vai trazer essa proposta. Então, a glória do homem ele é o cabeça, é a humildade, né? Que ele não está completo, saber que ele não está completo sem a mulher. A glória da mulher é que só pode se completar com o homem, né? Então está escrito e não temos como fugir dessas demandas bíblicas, né? Então, por exemplo, o esposo deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é de modo absoluto. E deu-se a si mesmo por ela. Efésios capítulo 5, verso 25, vai trazer essa proposta. E assim sucessivamente. Então, o homem tem essas incumbências, não é? Por outro lado, a esposa deve mostrar ao seu esposo reverência, submissão. Paulo vai dizer isso no versículo 22, não é? E 23 de Efésios capítulo 5. Então, por outro lado, Paulo dá 4 razões, né, para isso. Ele vai dizer porque a mulher é feita do homem, conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, 8, capítulo 11, versículo 3 e 8. A mulher é feita para o homem, capítulo 11, versículo 9 de 1 Coríntios, porque a mulher foi criada primeiro, o homem foi criado primeiro, Timóteo capítulo 2, versículo 12 e 13, porque o pecado entrou no mundo pela mulher, 1 Timóteo capítulo 12 e 14, assim como o homem deve mostrar liderança amorosa, também a mulher deve ter submissão amorosa. A submissão não é a degradação, né? Como já disse, volto a frisar, ela é encontrada como entre pessoas da divindade. De fato, o casamento é um paralelo da divindade e traz essa proposta bíblica para a questão da submissão, não é? E assim vamos nós. Então, a mulher feita por Deus com o seu trabalho manual em especial. A mulher não é semente feita para o homem, somente feita para o homem. A mulher também é feita por Deus como um ato especial da criação. Tanto o homem como a mulher foram criados especiais para Deus. Eles foram criados em igualdade, igual dignidade. Do jeito que Deus criou o homem digno, a mulher também foi criada dessa mesma forma. Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Né? Deus causou um profundo sono e tal, está escrito, e assim sucessivamente. Então, dentro desse contexto, o Matthew Henry ele vai trabalhar a questão, ele vai dizer assim, o homem foi feito da costela, a mulher foi feita da costela do lado do homem, não da sua cabeça, para não governá-lo, não é? Isso também enfurece alguns movimentos feministas por aí, né? Nem de seus pés, nem para ser pisada por ele, mas do lado, para ser igual ou debaixo do seu braço. Matthew Henry vai trabalhar essa proposta aí, não é? E quando faz essa citação. E assim, a mulher foi criada, né, desta feita, ela era encontrada aquela que corresponde à última associação, é enfatizada a questão de Eva, não é? Ou Adão vai usar a palavra varoa, não é? Essa íntima associação é enfatizada em seus nomes, desde que é chamada de varoa. Varoa quer dizer Isha no hebraico, né? E foi tirada do varão, o varão, varoa, Isha. A palavra hebraica varoa é formada por acréscimo, por um acréscimo de determinação feminina que é ha, não é? A palavra varão é uma diferença paralela que seria leoa, ou tigre, ou tigresa, e assim sucessivamente, vem dessas terminologias. Assim Adão, por revelação divina, recebeu que a mulher havia sido tirada dele, não é? E assim sucessivamente. Então, Matthew Henry também vai dar um pitaco sobre isso, vai citar sobre isso, ele vai dizer, esta foi certamente os mais honrosos matrimônios que já houve, pela qual o próprio Deus teve, desde o começo, uma participação direta. Não é? A canção nupcial de Adão, Deus acrescenta no versículo 24 um projeto sagrado para o casamento que envolve
juntas em unidade. Por isso deixa o homem, pai e mãe, iniciar sua mulher, tornando-se uma carne só. Não é? E então, está aí a proposta. Outra visão é que a mulher foi feita para ser uma como com o homem. 3 partes do objeto de Deus para o casamento são as marcas importantes para isso, né? A palavra, primeiro, deixar o pai e mãe é um tremendo reajustamento de a intimidade para a unidade familiar, deve ceder lugar para uma nova unidade de família, né, com uma nova cabeça. Esta nova unidade tem autoridade sobre a relação pai e filho, né? Então há uma corrente de pensamento racional aqui que deixa o fim de a fim de juntar, dois deve juntar para tornares um só. Entendeu? Isso está falando da unidade da família. Muito bem. Segundo, juntar. É um par recém-casado unir-se cordialmente. A palavra grega original traduzida para isso é cimentado ao mesmo tempo. Cimentado ao mesmo tempo, ou seja, um relacionamento inseparável. Né? Depois vem a terceira, que é unir. A expressão uma carne só é a construção hebraica mais forte aí para indicar uma mudança de estado, não é? Ou seja, isto está submetido ao fato de Eva ter sido formada de Adão. O objetivo do casamento conjunto não é apenas tornar-se fisicamente, não importando o que isso seja importante realizar, mas cada aspecto do relacionamento, há um só coração, um só amor, uma só confiança e um só propósito. Então, em pensamento, acima de tudo, é um só Cristo, tá? Uma só unidade, enfim. Vamos trabalhar essa proposta. Outra posição é que Cristo deixou o seu Pai voluntariamente, ele deixou a coroa, né? O trono, a corte de glória para vir salvar, buscar esse mundo. Na cruz, Cristo se juntou a sua noiva enquanto estava para levar com ele, não é? Então faz uma junção entre a criação e essa questão cristocêntrica. Glória ao nome de Jesus. Então, Eva, vamos trabalhar um pouco sobre a questão Eva, não é? Essa questão de Eva, Adão não estava triste, como eu já disse. Deus não criou Eva para sanar a necessidade de Adão. Isso não procede. Como Deus havia criado macho e fêmea, assim também Deus o fez, seguindo o curso normal da criação, né? E assim sucessivamente. Então, aqui algumas particularidades. A palavra costela é sela, no capítulo 2, versículo 21, e fez a bana, que significa edificar. Ish quer dizer varão, Isha quer dizer varoa. Então são palavras distintas que vai apontar a essa questão. Outra curiosidade, não é a Bíblia que diz, são curiosidades de documento judaico, vai dizer que Adão e Eva tiveram 60 filhos, né? Sendo 27 mulheres e 33 homens, porém a Bíblia cita apenas 3, vale a pena lembrar. Mas deixa margem no capítulo 5, versículo 4, que teve filhos, mais filhos e filhas. Depois de citar os 3, deixa margem no Gênesis capítulo 5, versículo 4, para fazer, segundo esses documentos judaicos aqui, essa visão do documento judaico. Então Abraão achou a sua mulher, em hebraico é Rava, que frequentemente é definido como doador de vida, embora o significado tenha sido sugerido, a derivação descrita é incerta. Existem alguns léxicos, pessoas que estudam línguas, que vai dizer que o livro dentro conecta o nome Eva à sua própria existência da raça humana, ou da humanidade, não é? Da humanidade. Então, da humanidade Eva, ou seja, Hayah, significa viver. Essa palavra no hebraico propriamente dita. Então foi chamada assim, porque se tornaria mãe de todos os viventes, conforme está escrito no capítulo 3, versículo 20. Entendeu? Adão e Eva, a costela é isso mesmo. Alguns eruditos liberais vai salientar que essa questão da costela pertence a lendas tipicamente mesopotâmica. Por que se fala isso? Eu falo isso no vídeo porque eu recebo as perguntas dessa natureza sempre.
Trazendo aqui a questão que diz que há uma aparente contradição de Gênesis capítulo número 1, versículo 25 a 31, com Gênesis capítulo 18, versículo 25, o mais plausível que eu achei estudando isso é que todos nós sabemos que Moisés foi criado no Egito, não é? Então ele sabia que a religião egípcia, as interpretações dentro da criação, existia muitos endeusamento a coisas criadas, sol, lua e etc. Por isso que ele chama, em uma das suas narrativas, de luminares, não é? Quebrando aí essa ideologia egípcia, né, de estar endeusando as luzes como criatura e como deuses e reverenciando esse tipo de coisa. Então, por isso que ele cita a criação no propriamente dito de todas as coisas criadas no capítulo 1, tirando toda esse misticismo, visto que os judeus também tinham essa visão logo no início de egípcia, né, dessa visão egípcia, e ele tira isso citando primeiro o relato da criação. Já nos Gênesis capítulo 2, ele fecha a criação e já vai trabalhar a questão da proposta da criação do homem, da mulher, propriamente dita. Entendeu? Então, não há contradição no texto. O que há é que Moisés usa, tirando essa discrepância tanto dos luminares, que eles acreditavam que luz, deu sol e etc., ele tirou essa, trazendo uma outra visão, e no capítulo 2 ele também tira essa visão egípcia que tinha dos judeus, ele tirou isso, trazendo a questão propriamente dita da criação do homem e da mulher, não é? Então, alguém diz, isso é chamado de conspiração, teoria da conspiração, diz que a mulher, Eva não era a primeira mulher de Adão. Então eu só estou citando essa questão mais plausível sobre Moisés, que como Moisés escreveu o Gênesis, para tirar essa curiosidade, essa especulação de que esses textos eles estão equivocados. Aparentemente, parece que cita-se Lilith, né? Lilith é citada como um demônio, são lendas judaicas que nós vamos apresentar aqui alguns documentos, né? Então, na descrição, nessa conspiração, diz que, segundo registros mais antigos, que nas gravuras de amuletos de Aslan, Tachar, relíquias do século VII, não é? Vai dizer que, e também a epopeia de Gilgamesh, que das demonologias sumérias, terceiro milênio antes de Cristo, né? A epopeia de Gilgamesh também, poemas mesopotâmicos, 2100 anos antes de Cristo, entendeu? Vai trazer Lilith como demônios, né? Diz a teoria que Lilith não aceitou coabitar com Adão, e por ser isso está num documento chamado Alfabeto de Benzira, não é? É um dos textos que compõe essa coleção de escrito rabínico chamado Talmud, ou enfim, e foi criada aí a partir da poeira junto a Adão. Então ela não aceitou, visto que foi criado junto. Então não aceitou ter sexo com Adão, porque ele ficar por cima, ela por baixo. Aquela umas alegorias nada a ver. E eu vejo na internet muita gente colocando coisa e tal, nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia ela consolida-se e se auto-interpreta, não tenha dúvida a respeito. Mas esses documentos, epopeia de Gilgamesh, documento Alfabeto de Benzira, e esses documentos que eu citei acima aqui, sobre essas relíquias, já trazia essa questão de Lilith como sendo a primeira mulher de Adão, e Adão quebra isso quando ele diz esta agora será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, Então tem várias variações de textos, e diz que o catolicismo romano, a igreja juntamente com o judaísmo, tirou essa questão aí, usando aí uma de má fé, tirando o texto que falava de Lilith. Lilith só é citado na Bíblia como quando Isaías vai falar dos destroços de Babilônia, era citado no capítulo 34, versículo 14, não é? Então, naquelas degradações de Babilônia, ela se infiltrava no meio, não é? E assim sucessivamente. Então, essas motivações, essas coisas,
ela também é taxada como mulher coruja, é taxada também como aquela serpente que atentou Eva, diz que com ciúme de Eva e etc e tal. Então, Gênesis, Isaías são textos antigos, né? Então, essas visões não cabem dentro do conceito cristão e nem dentro do conceito bibliográfico da palavra de Deus, né? Dessa nova versão, a intervenção judaica patriarcal que inventou isso, dizendo que houve uma conspiração e que a Igreja Católica tinha tirado esses textos no Concílio de Trento. Negativo. O Concílio de Trento, em 325, o Concílio de Trento teve a intenção, sim, de trabalhar a questão do rompimento de Martinho Lutero, e não essa questão de Lilith. Não tratou disso, isso não procede, isso é improcedente. Quem tem essa visão é uma visão tendenciosa, não tem nenhuma base escriturística para afirmar isso, né? Então, uma parte da história ficou sem ser contada, segundo essa tradição judaica. E segundo essa versão, Adão teve duas mulheres, uma seria Eva e outra Lilith. Então, nessas bases medievais, essa história vem do alfabeto de Benzílio, como eu já disse, né? Foi produzido no século 7 a 10, né? E aí continha 22 episódios. No quinto episódio é que vai tratar essa questão de Lilith como uma questão familiar, apontando aí como a primeira mulher de Adão. Então, para você que tem essa curiosidade, não existe nenhuma base dentro desse conceito. Esses conceitos, o alfabeto de Benzílio e esses documentos antigos, suméricos ou mesopotâmicos, não tem nenhuma base e não vai interferir dentro do conceito e vontade do nosso Criador, né? Então, diz que Eva não gostou de ser tratada como inferioridade, e aí diz que ela teve um caso com um anjo chamado Samael, que depois passou a ser chamado de demônios, né? De demônio. Então, diz que existe um outro documento chamado Zohar, do século XV, século XV, né? Que é montado aí pelos judeus cabalísticos, que alcançou a imortalidade. Diz que Lilith alcançou uma imortalidade porque casou com Samael, né? Como forma de impedir a morte dos primogênitos. Ela fez um pacto com os anjos. Os primogênitos eram filhos de Adão, né? E ela, como fez um pacto com os anjos na presença de Deus, dizendo que, inclusive, existe dentro dessa lenda, diz que ela, discutindo com Deus, diz que Adão falou com Deus, Deus manda 3 anjos, ela saiu do Éden, foi para o Mar Vermelho, saiu do paraíso, foi para o Mar Vermelho, diz que lá, então são lendas que se contam, né? É bom ter esses documentos, a gente como estudioso, a gente estuda esse tipo de coisa, mas não interfere na nossa fé e na nossa interpretação contextualizada na Bíblia, de jeito nenhum. É bom para saber com quem estamos lidando e como vamos tratar essas demandas, né? E assim sucessivamente. Então, esse segundo documento é a Zohar, né? Que vai se figurar disso aí. Então, daí vem a ideia dessa questão aí de Lilith, né? Então, diz que no século XIX, essa ideia de Lilith ficou bem forte a partir do século XIX até da metade do século XIX até a metade do século XX, onde o movimento feminista se aflorou e veio a primeira onda, que é dividida em 3 ondas, e tem gente que fala até 4, mas quero citar 3 ondas aqui. A primeira onda, mulheres do mundo inteiro aí se lutaram para o primeiro emprego, o direito ao voto, a vida social fora do papel de mãe e esposa, enfim. Depois veio a segunda onda, que se entendeu de 1950 a 2000, né? E veio a face radical do feminino, que intensificou aí a luta dos direitos reprodutivos, a legalização do aborto, a discussão sobre a sexualidade, entendeu? E assim sucessivamente. Então essa onda, depois vem a terceira onda, que vem a questão da pós-modernidade, né? Para usar a sexualidade com o poder da mulher, entendeu? Então isso era mesmo um tom de Lilith, se você for ver a lenda, e assim sucessivamente, que não tem nada a ver com o contexto. Estou falando isso conforme eu vi muitos comentários e gente tentando firmar isso como verdade. É improcedente. Vamos ficar com a palavra de Deus, que ela vai nos direcionar exatamente como Deus falou. Deus criou Eva e deu a Adão
assim como criou os animais, todos o curso da criação, criou todas as coisas, viu que era muito bom, e criou Eva e Adão, criou Eva e deu para Adão, né? E assim sucessivamente. Capítulo de número 1, capítulo número 2, versículo 18 a 25. Deus abençoe a todos. E a próxima lição estaremos, uma vez mais aqui, estaremos estudando na próxima lição os atributos, a natureza do ser humano. Ok? Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva para receber e ative o sininho para receber as notificações dos demais vídeos que estarei postando. Um abraço a todos, até a próxima aula, no nome de Jesus.